Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém. Que Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos. Mais uma vez meditando na poderosa palavra de Cristo, né? Estamos meditando no Salmo 107, versículo 11 e 12, que diz que andamos contrário à palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo, amém? Neste dia quero deixar para você, só para nós recapitular, né? Nós lemos 2 Samuel, capítulo 11, que fala de um grande exemplo de Urias, né? No versículo 11. 2 Samuel 11, 11. Bom de decorar, viu? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e servos dos meus senhores estão acampados em relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Amém? Estamos falando, né, de vaso de ouro, de prata, de madeira e de barro, né? E estamos falando de salvação, né? E aqui a Bíblia nos diz que Urias, na sequência, ele morre, né? Na sequência, ele morre na batalha. Hoje tem muitas pessoas morrendo na batalha, mas não fisicamente, e sim espiritualmente, né? Então nós devemos entender a palavra de Deus para nós não se atrapalhar, né? Davi traiu a Deus, né? Traiu esse rapaz e tentou uma artimanha para derrubá-lo, né? Nós já lemos o texto, só para nós recapitular, né? Então Urias foi lançado na batalha, mas à frente da batalha ele morreu na guerra, né? Ele morreu fisicamente. O que não é de tu te preocupar, o que não é de eu me preocupar. Um vaso de ouro, ele vai se preocupar com a salvação, né? Ele vai se preocupar em ser salvo, né? E o texto para nós deixar hoje, para nós entendendo texto e contexto, né? Trazendo para o Novo Testamento, usando as palavras de Paulo para nós entender. Eu já li esse texto esses dias, Filipenses capítulo 1, verso 16. Diz assim, ó, estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Amém? Então Paulo, ele foi levantado para defender o Evangelho. Sendo como assim, irmãos? A palavra não precisa ninguém defender, ela se defende, né? Só que nós somos levantados para fazer a obra de Deus, né? Essa semana que passou eu estava orando e jejuando, buscando graça de Deus, porque tem uns irmãos que querem se batizar, né? A princípio uns 2 ou 3. E eu estava ponteando uns textos sobre batismo, um pequeno estudo que quero passar para eles, sobre a palavra, para eles não virem iludidos pelo Evangelho, entende? Para eles virem entendendo o que a palavra de Deus quer. E uma coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, uma palavra bíblica, né? Que diz assim, e de fazer discípulos. Amém? E de fazer discípulos, diz a palavra do Senhor, né? Ou seja, e de fazer soldados, fazer pessoas preparadas para defender o Evangelho, ou seja, para viver aquilo que a palavra de Deus diz, porque muitos têm escandalizado o Evangelho, muitos têm falado mal do Evangelho, porque muitos dos servos do Senhor estão deixando brecha, né? O que seria a atitude carnal lá de Urias, né? Não, vou para casa, como eu falei no último vídeo, né? O rei mandou. Você entende? O que a palavra de Deus diz é que tem que estar no teu coração. Não o que o homem diz, o que Moisés diz ou o pastor diz. Se for fora da palavra de Deus, você tem que ter esse discernimento. Se para ver se eu estou pregando é bíblico ou é uma distorção bíblica, né? Ah, tudo que eu escuto é bíblico, Moisés. Mas está no contexto, texto e contexto, né? Porque muitos hoje querem falar que o evangelho é paz, é bênção, é paz com Deus. É paz espiritual, né? Porque Romanos 14, 17, eu até marquei o texto aqui, diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é gozo do Espírito Santo. Então as pessoas hoje estão iludidas. Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, isso é com Deus. Mas hoje as pessoas vêm porque querem seguir o Senhor, então eles querem dinheiro, querem fartura, querem barriga cheia, sendo que muitas vezes isso não é o que o Evangelho vem trazendo, né? Então muitas vezes nós podemos morrer seguindo Jesus. E muitos se frustram com isso, né? Então a palavra de Deus ela é muito clara, as pessoas não entendem muitas vezes o Evangelho por completo. Então nós precisamos entender bem o que a palavra vem dizendo. Urias morreu no físico, né? Veja o que diz aqui em Salmo 116, no versículo 15. Preciosa é a vida do Senhor, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A vista de Deus, quando morre um homem ou uma mulher de Deus, é precioso isso para Deus. E as pessoas não entendem. Não, o crente não pode morrer porque Deus tem que livrar, nós temos que ser livre da morte espiritual, da física nem sempre, né? Então Paulo estava numa tribulação aqui para defender o Evangelho, ou seja, Paulo estava preso.
Então tu vai dizer, bah, mas como é que eu vou seguir Jesus? Eu vou ser um discípulo para ir preso? Tem a possibilidade. Se Deus quiser ganhar um carcereiro, se Deus quiser ganhar um advogado, aqui a Bíblia diz que nós temos que defender o evangelho. Vamos supor que eu fosse de advogado de alguém. Como é que eu vou defender alguém se eu não conheço as leis, se eu não conheço a vida daquela pessoa, né? Então como é que eu vou seguir Jesus, ser um discípulo, se eu não conheço a palavra de Deus do jeito que Deus quer que seja, não do teu jeito? Porque Urias morreu. Ah, Moisés, Urias foi traído, morreu, que vantagem, Moisés? A vantagem é que ele foi para o céu. A vantagem é que ele morreu fazendo o que a palavra de Deus diz. É uma injustiça a presença de Deus, que era a arca, os meus irmãos sofrendo e eu em casa, de bracinho cruzado. Isso não é justo. Então essa visão que você tem que ter. Paulo estava defendendo o evangelho, mas ele estava preso. Então para seguir Jesus, para ser um discípulo, vai passar por tribulação, vai passar por luta, às vezes na finança, às vezes no armário, né? Às vezes no trabalho, mas isso não quer dizer que tu vai escandalizar o evangelho. Siga firme. Então você é um vaso de ouro, não se corrompe, né? Eu fui posto para defender o evangelho, para fazer aquilo que a palavra de Deus diz, apesar de muitas vezes não ser o que tu pensa que é, e sim o que a palavra de Deus diz. Amém? Que Deus abençoe com essa palavra a tua vida, os teus caminhos, que você possa entender que um discípulo de Jesus ele passa por lutas, mas Deus está no controle. Amém? Paz.